Pessoal, tudo bom? Deus abençoe a todos. Estou aqui fazendo uma caminhada. Já estou aqui desde cedo e quero aproveitar gravando esse vídeo aqui e tá um pouco enfatizando sobre a oração do profeta Daniel. A gente viu lá na quarta mensagem orando com o profeta Daniel, e quero enfatizar mais um pouco e quero falar um pouco sobre ser guerreiros de oração. Nós vemos lá no capítulo 9 de Daniel, quando Daniel entendeu a profecia por meio da leitura da palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer lá no seu versículo 3 até o 5, que Daniel, ele se volta para Deus para orar. E nós vemos que quando Daniel ele teve a revelação por meio da palavra, não foi por meio de sonhos ou visões, mas por meio da palavra. E é aqui onde eu quero falar com vocês a importância da palavra. E nós podemos ver que a palavra e a oração andam juntos. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Que venhamos assim permanecer na revelação das Escrituras. A palavra e oração. Tem pessoas que pendem muito para a palavra, outros pendem para a oração. Não estou dizendo aqui para vocês que a oração, que você não tem que ser um homem de oração, uma mulher de oração ou ler a palavra. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra e a oração andam juntos. E se você pender para um, você vai ficar desequilibrado. Se você permanecer só pela palavra, sem a oração, você pode se tornar desequilibrado. Se você tornar só para a oração e não pela palavra, você pode ficar desequilibrado. É que nem um trem. O trem, ele precisa dos trilhos. A palavra é os trilhos. E a oração é o combustível por meio do Espírito. Se o trem ele tiver os trilhos e não tiver o combustível, ele não anda. E se ele tiver o combustível e não tiver os trilhos, ele vai ficar desgovernado. A mesma coisa é a palavra. Não podemos de forma alguma deixar a palavra de lado, mas permanecer na palavra de Deus. E uma coisa que me chama a atenção, no versículo 4 e 5, Daniel ali, ele faz confissão pelos seus pecados, ele faz confissão pelo pecado do povo. E outra coisa também, outro detalhe, Daniel, quando ele foi buscar Deus, ele se humilhou de forma, eu posso dizer assim, como um verdadeiro homem de oração. E Daniel, ele naquele momento ali, ele abriu um jejum e ele foi buscar a presença de Deus. Então, se nós queremos ser vencedores, tem que ser por meio da palavra, do jejum e a oração. Jesus disse que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então Daniel ali, ele travou uma grande guerra de oração pelo seu povo. Na questão da intercessão, nós vemos ali uma das maiores intercessões de toda a Bíblia. Podemos ver também ali em Neemias 9, Neemias também intercedendo. Então essa deve ser a nossa posição, interceder pelos nossos, interceder pela nossa igreja, interceder pela nossa nação. Paulo vai nos dizer lá em 1 Timóteo 2, seu verso 1, que ele diz que nós devemos fazer orações, intercessões e orações de ação de graça. Então nós vemos ali Daniel, um homem de oração, um homem perseverante de oração. Colossenses 4, 2 diz: perseverar em oração, vigiando ou velando com ações de graça. Irmãos, quero dizer para vocês, não desista. Continue orando, não para não. Se você está sentindo a luta se estender, meu irmão, pode saber que é porque a vitória é grande.
porque o inimigo ele jamais vai atacar uma pessoa que não está incomodando a ele. Então, quando nós começamos a incomodar o inimigo, ele vem nos tentar nos atingir no campo emocional, no campo espiritual, no campo familiar, no campo financeiro. Mas a Bíblia diz que nós devemos permanecer vigiando. Então vamos estar atentos, vamos estar acordados, velando na oração. Imagine só ali Daniel, primeiro-ministro da Babilônia, orando. Imagine só se as pessoas vissem o primeiro-ministro ali se humilhando diante do seu Deus. Lamentavelmente, a palavra profética, como diz, né, em um comentário que eu li, a palavra profética tem transformado homens em seres orgulhosos. Mas Daniel foi totalmente diferente. Daniel ele se transformou em um guerreiro de oração. Então, quando você lê a palavra, quando você ora e você tem a revelação da palavra, você vai orar pelos seus. Você não vai ser aquele crente orgulhoso, tentando julgar, apontar defeito dos seus irmãos, defeito do pastor. Não, você vai interceder pelos seus irmãos, assim como Daniel fez. Amém? Essa é a palavra que eu deixo aqui para vocês. Que Deus continue fortalecendo a vida de vocês. Um abraço. Me segue aí, por favor. Dá um like, faz um comentário, compartilha. E desse jeito você vai estar me ajudando. Valeu? Deus abençoe. Um abraço, pessoal.